povo abençoado, Café com Deus voltando aqui, dando início a mais um novo podcast para abençoar a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre um tema de grande relevância, um tema que está latente, vibrante em todos os canais de televisão, nas mídias digitais. Crianças e adolescentes hiperconectados. Quais os perigos? Quais as armadilhas por trás dessa hiperconexão? E nós vamos trazer para vocês hoje ajuda para a família, com orientações claras e objetivas, com profissionais do ramo, do meio, pessoas que têm vivência na área. E nós vamos aqui, durante esse tempo de programa, trazer para você muita ajuda, apoio para a sua família. Tá bom? Seja bem-vindo a mais um podcast Café com Deus, o nosso podcast de teologia e vida cristã. Claro, comigo no estúdio não poderia deixar de faltar, né? A sua presença é imprescindível. Pastor César Ferreira. Pastor, seja bem-vindo ao nosso programa novamente. Muito obrigado. Eu sou um eterno agradecido pela tua companhia, pelo teu pastoreio, pela amizade, pela nossa comunhão e por todos vocês que sempre nos dão o prazer da companhia aqui. É uma alegria muito imensa e que seja uma bênção, porque eu sei que será uma bênção o episódio de hoje na vida de muita gente. Pastor, eu creio que seus conselhos serão bênção, né? Amém. Os conselhos pastorais. Amém. Pastor César, ele é professor de teologia, é um teólogo com muita habilidade, é um pastor que na lida do dia a dia enfrenta também as mesmas dificuldades que eu. Os mesmos desafios. E outros tantos colegas enfrentam, como assim também os pais e mães que estão aqui assistindo esse nosso programa. Bom, hoje também nós temos a grata companhia da doutora Elaine, que é psicóloga e formada em neurociências, que esteve conosco num outro podcast de traumas religiosos. Está aí no meu canal, podcast fenomenal, que vai acrescentar muito para a tua vida também nessa área do trauma religioso. Doutora Elaine, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, é um grande prazer estar com vocês. Espero ser canal de bênção, de informação, que estejamos juntos num tempo muito bom aqui, de trocas. Com certeza será. Vamos lá, gente, os primeiros movimentos. Bom, nós estamos vivendo, então, a era da hiperconexão. Nós, como pastores, você como psicóloga, e como pais, nós também o somos, temos vivenciado essa hiperconexão. Nós não estamos aqui, pessoal, para falar mal da internet, porque nós a usamos muito, né? Ela é uma ferramenta quase que diária para nós. Nós lidamos com ela em todas as vertentes, né? Todos nós somos conectados. Mas qual o limite, né? Porque nós adultos já somos responsáveis, né, doutora Elaine, pelas nossas escolhas, pastor César, pelas nossas decisões. Mas a criança e o adolescente ainda não. Então eles têm vivido um tempo cada vez maior de hiperconexão. E essa hiperconexão, ela é perigosa, porque ela vai limitar o acesso da criança e do adolescente na interação social. Então a gente está aqui para trazer conselhos para os pais que estão nos assistindo, como que eles podem colocar um regramento. Então eu queria que vocês fizessem os primeiros movimentos. Eu queria primeiro ouvir a doutora Elaine, como psicóloga, que está com habilitação em neurociência. Doutora Elaine, quais os perigos, vamos aqui falar dos primeiros movimentos, quais os perigos da hiperconexão que você vê que podem trazer algum tipo de transtorno mental para a criança e para o adolescente ao longo da sua formação? Você vê isso e como você vê isso? Então, como o senhor mesmo bem falou, o adulto ele tem uma capacidade neurológica, né, até de desenvolvimento neurológico. O cérebro de um adulto ele já é desenvolvido plenamente. Uma criança ou adolescente, ele só desenvolve o seu cérebro por completo, com todas as suas conexões e propriedades, até mais ou menos os seus 25 anos. Sim. Ainda está sendo desenvolvido esse cérebro, né? Então, uma criança, uma adolescente não tem aspectos
neurológicos, neuronais E nem emocionais também. e nem emocionais, que aí Vai. tudo junto, Vão né? se formando. Isso. Para, por exemplo, lidar com os limites que precisa ser estabelecido para que não haja um vício, né? Que o acesso à internet, às conexões, que todas que sejam, jogos, não se tornem vícios, porque o adulto já tem essa propensão. E o adolescente e a criança, o jovem, nessa primeira idade, também não tem essa possibilidade. Então, é uma questão de a pessoa começa a desconectar com ela mesma e com o seu ambiente e projeta ali naquele mundo, naquele universo, que é um universo à parte, que se torna um universo à parte, e ela vive uma realidade, digamos, paralela. O mundo virtual passa a ser mais importante que o mundo Do natural. que o mundo real. Então, Ok. ela perde a conexão com ela mesma e o desenvolvimento dela, com certeza, vai ser prejudicado, com doenças, com dificuldades relacionais. Então, é algo bem delicado, A interação social vai ficar complicada. complicado. A interação dentro de casa vai ficar complicada. Sim. Nós falamos, doutora Os Elaine, estudos, né? exatamente, os estudos serão Na afetados. produtividade, Claro. do trabalho, que seja, né? Nós falamos no Intoxicação Digital com a doutora Ana Paula Jacques, falamos sobre isso. É uma frase que eu gosto de usar bastante. Filhos dentro de casa, longe dos pais. Eles estão dentro de casa, eles estão no quarto, eles estão na sala, eles estão na cozinha, eles estão nos ambientes, porém, emocionalmente, eles estão distantes dos pais. É uma falsa sensação de controle, né? Exatamente. Porque antigamente os filhos saíam para a rua, estavam brincando na rua, estavam com acesso a outras pessoas, enfim, Sim. e não estavam perto dos olhos. Agora tem uma sensação de um falso controle. Tá ali, né? Tá ali, Com Então, equipamento na mão. e ali está o mundo inteiro, com Sim. acesso a exatamente tudo, né? Com Com a certeza. conexão a todas as Tudo coisas. menos o que é mais importante. Às vezes o que é mais importante Isso. ou o que é mais necessário. Porque aí, aproveitando, vai existir esse distanciamento das próprias emoções, do brincar, da conexão, faz com que a Das pessoa... amizades, das dos amizades. colegas. Isso é muito prejudicial, né, para o desenvolvimento como um todo, Sim. né, emocional, físico, porque também há um sedentarismo, né? Então, é muito complicado, realmente muito complicado. Perfeito. Primeiros movimentos aí de alerta para você, pai e mãe, com relação a uma questão muito séria, a questão da hiperconectividade. Então, eu quero revisar o que eu disse, né? Nós não estamos aqui para criticar a internet. Nós todos usamos a internet. Nós temos smartphones, nós temos tablets, nós temos computadores comuns e também os notebooks que nós carregamos para lá e para cá. Nós somos conectados, mas nós temos um regramento. O adulto ele consegue ser um pouco mais responsável. Não que um adulto também não possa se tornar um cyberviciado. Falamos isso lá no nosso podcast anterior. Ele pode se tornar um cyberviciado. Agora eu quero também usar aqui o pastor César. Pastor César, nós como pastores, não no ambiente somente o ambiente da doutora Elaine, que é o ambiente da psicologia, ela tem a vivência do consultório, ela tem o atendimento clínico que ela faz presencial. Você faz também online? Das duas maneiras. Você faz online e faz Sim. presencial. Ok. Nós temos o tratamento também, César, o tratamento que é presencial. Como pastores, acabamos dentro da igreja atendendo pessoas assim. Eu tenho alguns casos que eu estou ajudando na minha igreja e ajudo colegas de outras igrejas nossas que estão vivendo essa questão da hiperconectividade. Isso foi levado até para dentro da igreja, então é perigoso a gente ter esse ambiente que não se desconecta nunca. O senhor tem vivenciado alguma coisa nessa questão? O senhor quer fazer algum comentário aqui para os nossos internautas, os pais e as mães que estão nos assistindo e precisam de ouvir a palavra pastoral também? É muito importante isso, porque eu vou dar um exemplo meu da época de solteiro. Desculpa, que estou meio resfriado, hein? Acho que estamos, né? Eu ainda estou com a garganta um pouquinho ruim, mas enfim. Eu cresci num ambiente das Assembleias de Deus, aquela tradicionalíssima, e nós não tínhamos televisão. E o que acontecia, doutora Elaine?
havia uma dinâmica na nossa casa da mesa. Então, como não tinha televisão, na hora do café ou na hora da refeição, a gente estava na mesa conversando. Não sentíamos falta por não ter. Então, eu acho que quem tem um objeto assim a vida toda, se não tem, eu acho que não fica um dia, uma semana, vai lá e compra outro. Até aos 19 anos de idade, não tinha televisão na minha casa, no meu caso, né? Essa era a sua conexão, né? Era a conexão da época, era A isso. TV. É com essa Só TV. analogia que eu trabalho, porque tinham relacionamentos e tinha vivência, tinha família e tinha tudo mais. Quando veio a televisão para nossa casa, isso foi morrendo. E é claro isso para mim, muito claro, porque aqueles papos, aquelas brincadeiras, toda a família tem aquela tiração de sarro, acabou isso aí. A gente ficava conectado com a televisão. Então, ali foi desaparecendo esse contato realmente de mesa, de brincadeira e tudo mais, de interação. Quando a gente chega nas redes sociais, isso foi para os quartos, aí isolou todo mundo mesmo. Sim. Hoje, na nossa igreja, a gente tem alguns casos assim, eu acho que não tem uma igreja que escape Sim. a essa realidade. Eu falo a realidade de algo quase patológico e de adolescentes, que os pais, né, aí entram duas questões, né, porque a presença ou a ausência dos pais acaba sendo um fator determinante. Então, nos casos que eu acompanho ali, indiretamente, é realmente assim grave, porque a pessoa não consegue ir para o banheiro sem um celular. Então, é uma coisa crítica. Na escola não consegue se desvencilhar do celular. É a chamada nomofobia, que é um termo em inglês, nós falamos até no podcast anterior, nomofobia. Não cell phone mobile, ou seja, a ausência do telefone celular. É o medo de ficar sem bateria, o medo de estar longe do aparelho e não ter conexão com o mundo, quando na verdade é uma ilusão. É isso aí. Então, é um mal do século, no sentido tecnológico, porque realmente nós precisamos, né, dessas questões para operar, para trabalhar. Num celular tem tudo aqui, né? Se fosse só um telefone, ótimo, mas não tem 1000 utilidades. E aí você acessa o e-mail, aí você acessa o WhatsApp, aí você acessa rede social e vai. E eu diria até, não só as crianças com esse problema, adultos também com essa demanda terrível de dependência, né? Então, tenho sim alguns casos lá que são críticos e que os pais não sabem o que fazer, porque se tiram, eles enfrentam uma guerra. E aí fica esse cabo de guerra na própria família. Pastor, eu me lembro da frase, célere frase no versículo que está lá, Paulo a Timóteo, ele diz, tem cuidado de ti mesmo. Ele fala que nós, como cristãos, temos que fazer o gerenciamento das nossas atividades, das nossas questões que demandam para a nossa saúde. E a gente está falando aqui de saúde mental, né, doutora Elaine? Uma coisa muito importante, muito atual para os nossos dias. Doutora Elaine, nós estamos vivendo então essa questão dessa hiperconectividade entre crianças e adolescentes. Esse é o nosso objetivo hoje, tá? Os adultos não estão descartados, eles estão nos assistindo e estão entendendo que se eles também estão com a questão do cybervício, eles precisam se policiar. Mas a questão nossa é a criança e o adolescente que está formando, como você bem disse, toda a questão do seu caráter, da sua vida, das suas emoções. Bom, a gente sabe que a ausência do smartphone, a desconexão com as redes sociais, com a internet, gera ansiedade e até depressão. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da ansiedade produzida pela ausência do celular. Porque a gente está falando da hiperconectividade. Então, quando você tira, você gera um episódio de ansiedade, você gera uma irritação naquela criança que vai espernear, que vai gritar, naquele adolescente que vai se revoltar com os pais. Então, eu queria que você permeasse aqui algumas situações, talvez você até já vivenciou e pode passar para os nossos internautas. Isso. Então, assim, quando, na verdade, há uma alteração do comportamento,
né? E neurologicamente isso é sentido da seguinte forma. Nós temos um hormônio que é a dopamina, que é a responsável pela sensação de prazer, de bem-estar. Então, quando se acessa um celular, pode ser a mesma coisa que um vício, né? Pode ser bebida, o cigarro, é o mesmo componente. Ele produz a mesma sensação. A mesma sensação, que vem da dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que é responsável por isso, né? Por dar esse bem-estar e essa sensação de recompensa. Então, hoje, as crianças, os adolescentes, a gente tem uma dinâmica diferente. A nossa dinâmica ela é muito mais interna, muito mais conectada, né? Não tem como fugir, porque a própria vida leva a isso. Então, quando a criança ela tem contato com o celular, enfim, Sim. ou jogos que seja, isso vai aumentar esse nível de dopamina, que é essa sensação de bem-estar. Né? E ela quer, cada dia que você usa E mais... isso fica aqui, no equipamento. Isso. Quando você tira, Então, você corta essa conexão. Você corta, você diminui essa dopamina. Então, assim, a cada momento eu quero mais porque vai diminuindo. A partir do momento que você vai tendo contato com aquilo, logicamente que a dopamina ela vai se estabilizando, né? Porque você já não é mais novidade. Isso serve por isso que é o mesmo processo de vício de qualquer outra situação, né? Ou álcool, ou bebida, ou droga, que seja. E aí ela quer mais e mais e mais. Quando você retira esse contato, né, com o celular, então causa uma grande irritabilidade. É como se fosse uma abstinência? Ela entra em abstinência, exatamente, é abstinência, né? É uma abstinência, então causa uma grande irritabilidade, a ansiedade, irritabilidade e até uma depressão. Pode gerar depressão, né? Porque ela precisa daquela sensação dopaminérgica, né, que vai trazer Sim. aquelas sensações de bem-estar. Então, o tempo todo ela está acostumada com aquele organismo dela. Isso daí muda as conexões até cerebrais da criança, porque ela já está habituada. É como se ela tivesse, como se aquilo entrasse na corrente sanguínea, vamos dizer. Né? Então, ela fica habituada àquele acesso. Se você tira, a criança hoje não sabe entrar em contato com o tédio. Né? E ela já tem um limiar de frustração muito pequeno. Então, ela não consegue se frustrar por muito tempo, né? A criança já tem isso. Por quê? Porque o cérebro não é desenvolvido. Então, tem um lugar que chama córtex pré-frontal, que é onde é o responsável para ter esse limiar de frustração. A criança não tem muito isso. Por isso que o adolescente, eles são... Por isso que está informação. Está informação. Por isso que eles são extremamente impulsivos. O que é esse impulso? Ele não sabe fazer essa escolha. Olha, isso faz bem para mim, né? Eu faço uma escolha do que faz bem e do que eu preciso. Né? Então, assim, eu preciso ter essa diferença. Eu preciso fazer essa diferenciação. Para ele acha que faz bem. Que faz bem. Mas o pai e a mãe deixa isso. E acaba... E aí ele não sabe fazer essa diferenciação. Quem precisa fazer essa diferenciação da necessidade e do desejo? Um adulto que tem a capacidade de se autorregular, né? A capacidade de lidar com essa frustração e que vai ensinar para a criança que ela precisa. Aí é o trabalho de abstinência. É fazer um trabalho de abstinência mesmo, de retirada de celular. Gente, isso tem um nome. Nós não queremos aqui usar os termos científicos, mas eles são necessários, né, doutora? Eu, como psicanalista, a doutora Helena, como psicóloga, nós vamos usar um termo aqui. Essa ansiedade muito alta e essa questão da depressão, que pode até envolver com a irritabilidade que é gerada quando você desconecta, isso tem um nome, são transtornos mentais. E cada vez mais, pastor Sérgio, nós estamos vendo uma geração de crianças e adolescentes, doutora Helene, que estão vivendo transtornos mentais de adultos da década de 70. Os níveis são comparados. É o que eles estão vivendo hoje. Então, nós temos que estabelecer limites. Pai e mãe, eu sei que talvez você já entrou tão fundo no problema e está difícil para você, mas você tem que fazer uma descontaminação desse negócio.
os médicos, a neurociência, os psicólogos, eles estão preocupados com essa questão, porque como que você vai fazer um dosamento e um regramento? É preciso ter algum tipo de cuidado, porque senão nós vamos produzir uma geração confusa, extremamente confusa em relação à vida, vivendo apenas numa conexão totalmente digital. Virtual. Né? Doutora, quer comentar mais alguma coisa em relação a isso? A falta de conexão com ela mesma, porque assim, Sim. o que é antagônico, né? Porque o celular, o tablet, ele faz o acesso, que é o que todo mundo quer, o acesso a outras pessoas, a informações, a outras pessoas. Porém, este acesso é um acesso muito superficial, ele é impessoal, ele nada substitui o olho no olho, a brincadeira, o contato físico. Sim. Né? E isso vai neurotizando. Não tem como uma pessoa crescer sem esse contato, sem essa troca, sem brincar no chão, sem ter contato, brincar de pega-pega, correr. As brincadeiras que existiam, né, antigamente, a mesa, como o pastor falou, né, de estar em mesa, conversar. Então, uma das características aí que leva a esse autocontato com a internet, com celulares, é o isolamento social. Então, a pessoa, a criança, o adolescente, perde a capacidade de se relacionar no olho. O uso excessivo gera o isolamento? Gera o isolamento. Okay. Até porque tem pessoas com características, né, próprias. Então, assim, se você pega uma criança... Se já tiver, vai potencializar a piora. Mais ansiosa, ou mais perfeccionista, né, com uma baixa autoestima. Então, você imagina... Então, ele se fecha. Se fecha, porque ali é um conforto, um falso conforto. Né? Então, ele está ali conectado, está ali daquela maneira, dentro do quarto... escreve, quando você escreve você pode apagar, né, escrever de novo, então assim, perde-se a espontaneidade e toda essa conexão que é importante, esse desenvolvimento do relacionamento, da comunicação, então tudo isso é prejudicial. Então, doutora, menos conexão e mais interação. Mais interação. Família é importante nesse quesito. Exatamente. De interação. E uma outra coisa assim, quando a gente fala do tédio, né? Então, a criança hoje é diferente da criança, não tem como a gente comparar. Não dá. Né? A criança de hoje, mas na minha época lá... Criança dos anos 70, 80, 90... Não é a mesma coisa. Por quê? Porque, assim, eles já nasceram, essa geração já nasceu neste ambiente... Sim. Né, de informações rápidas, a gente tinha os livros... toque de um dedo. Nós tínhamos que pegar o livro. Pegar o livro na biblioteca, né, super saudável. Mas assim, a gente concorda que a gente, agora mesmo para a gente acessar esse conteúdo, a gente fez isso em 5 minutos. Porque você vai, conecta e está ali todas as informações. É maravilhoso. Claro. Né? Mas saber lidar com isso é bem importante. E lidar com o tédio, né? E aí entra a questão da família. Muito bem. Pastor César, qual o conselho pastoral que nós podemos dar para os pais e mães que já estão se vendo na corrida dos ratos com o filho? Sabe aquele ratinho que fica... Sim. E não consegue tirar ali a criança daquele vício? Eu vou te contar uma história e você pode pontuar em seguida. Doutora Elaine, eu fui essa semana passada no shopping. Eu e minha esposa tínhamos que fazer alguma coisa no shopping, não lembro o que era. E nós sentamos ali para tomar um café. Tem uma cafeteria que eu gosto, eu sento ali. Então, sentamos bem confortáveis, cadeiras e tal. E ao meu lado eu não tive assim... não lembro dos rostos, tá? Mas eu sei que sentou um casal com uma criança bebezinho que estava num carrinho e uma criança um pouquinho maior, acho que não tinha 3 anos. E o pai e a mãe... Pelo canto do olho, eu percebi, né, inevitável, como psicanalista, como pastor, extremamente observador, né, pelo canto do olho eu percebi, eles estavam à minha esquerda, que o pai e a mãe pararam, sentaram, pediram café, estavam esperando chegar, e eles estavam conectados. Eles pegaram um celular, acho que era da própria criança, ligaram lá um programa e deram para a criança. E eles ficaram ali em silêncio,
o marido, a mulher, o bebezinho no carrinho lá, acho que dormindo, e a criança conectada, e eu fiquei ouvindo o som dessa conexão. Era um desenho, alguma coisa assim, né? Eu fiquei aproximadamente em torno de quase 1 hora sentado ali, né? Demorou acho que uns 10 minutos para chegar o nosso café, e eu fiquei resolvendo algumas coisas ali no meu celular mesmo, respondendo algumas questões, mas o tempo todo eu ouvindo aquele barulho, daquele desenho, daquela historinha, quase 1 hora de conexão. Não houve nenhuma interação entre eles, e a criança o tempo todo ali conectada, e assim, ó, aqui, ó, né? Eu não quero aqui ensinar pai e mãe como devo agir, né? Mas a gente percebe que uma criança daquela idade está correndo sérios riscos, porque, por exemplo, de 0 a 2 anos, a neurociência indica que seja 0 interação com um smartphone. 0. Nem passivamente. Nem passivamente. E a gente acaba pecando nisso. Porque às vezes eu ligo para o meu neto, que está lá nos Estados Unidos, e eu preciso ter uma interação com ele. Só que ele já tem quase 4 anos, né? Eu preciso ter uma interação digital com ele, né? Aqui pela câmera, porque eu não tenho ele aqui, né? Sim. Preciso ter, mas ele já tem 4 anos. Já o meu netinho de 1 ano, que mora aqui em São Paulo, em outro bairro, às vezes eu preciso falar com meu filho e tá lá ele vendo a gente. Ele já está nesse ambiente, né? Então, assim, eu tento falar o mais rápido possível, porque eu sei que essa interação ela tem algum tipo de prejuízo, né? Eles recomendam, por exemplo, dos 2 anos aos 6, até no máximo 1 hora de interação diária. Agora eu te pergunto, quem consegue fiscalizar esse negócio? Pastor César, que conselho a gente pode dar para a família para essas questões aí? A começar dos pais, né? Porque hoje esse tipo de aparelho, ele é uma forma de entreter a criança. Essa experiência que o senhor teve, ela demonstra isso, né? Então os pais Entretenimento. precisam, de repente, fazer alguma coisa. Enfim. Aí, a maneira de deixar a criança quieta é essa. Então, ficou 1 hora, eu tô em paz aqui porque eu tenho mais o que fazer, de repente está cansado e realmente é uma dinâmica complicada para a mãe, para o pai nessa realidade. E saber que o filho está ali quietinho na cabeça dos pais, né? No sentido de ter um pouco de descanso, acaba achando que essa solução ela veio a calhar. Mas, na verdade, eu acredito que nós estamos só no início de estudos e artigos falando de ciência que consigam identificar e já diagnosticar, digamos assim, as consequências dessa interação para a criança. E os desdobramentos eu acredito que ainda vão ser medidos mais precisamente. Sim. Então, o meu conselho ele sempre vai na direção dos pais, porque é difícil, né? Eu não tive esse problema porque os meus filhos não tinham nem internet na época. Para nós, comparado com essa geração, parece que foi mais fácil. Sim. Nós tínhamos outros problemas, né? Tínhamos outros. Tínhamos a rua, né? Para o meu filho Azaf, que Sim. sempre foi rueiro. E tínhamos alguns programas de televisão, dependendo da idade. Mas era mais fácil monitorar. Hoje é mais complicado. Mas eu tive uma experiência esses dias de uma criança que estava internada, né? Estava com a mamãe até. E aí, era uma segunda-feira à noite, eu dando aula de teologia, e tocou o celular pelo WhatsApp, e eu pensei assim, né? É minha esposa, eu vou atender, pedi licença para o pessoal. Aí não, era essa mamãe, né? Eu falei, vou atender porque está no hospital, é importante. Quando eu atendi, não era a mamãe, era a criança. O Breno, coisa Meu mais Deus. linda do mundo. Ele com o negocinho aqui da injeção, lá na cama dele no hospital. Oi, pastor, tudo bom? No vídeo, ele mesmo ligou, ele mesmo interagiu. Normal para eles. Todo mundo deu risada, aquela coisa mais linda, o Breno interagindo. Por esse episódio, ele tá perdoado, porque realmente alegrou meu coração ver o Breno melhor. Mas falando realmente da questão que a gente está trabalhando aqui, a nossa palavra vai para os pais.
é muito importante você entender que não é bom, né? Nós estamos aqui com uma psicóloga, pastor também na área da psicanálise, e eles podem entender isso de um modo mais tecnicamente falando, as consequências e os desdobramentos. Mas para os pais, mesmo que seja exaustivo, eu acredito que a exaustão de estar cuidando ali, monitorando o tempo e até mesmo o que está sendo Essa acessado. palavra é muito bem definida, monitoramento, não é Sim. proibição. Sim, não é proibição, né? É exaustivo, porém, eu acredito que a possibilidade de mitigar o prejuízo, de repente, até mesmo de vícios, de acessos ali Sim. a áreas que são perigosas, eu acredito que é melhor você passar pela experiência da exaustão hoje do que ter desdobramentos, e terão desdobramentos se não houver realmente um cuidado, né? Perfeito. A pergunta era assim, né? Que eu estava vendo uma situação falando a respeito disso. Você daria bebida para o seu filho de 5 anos, de 10 anos? Né? Não, né? A resposta é não. A gente não daria álcool. Claro. Né? Então, assim, é a mesma situação. Mesma situação. Né? Então, é um vício, é viciante tanto Viciante. quanto. Cybervício seria uma droga lícita. Exatamente. Doutora Elaine, olha que interessante. Jonathan Haidt é um psicólogo norte-americano. Inclusive, ele está lançando, já lançou nos Estados Unidos e está chegando aqui no Brasil, um livro sobre o assunto, sobre hiperconectividade da criança e do adolescente. Olha a frase dele. Que pais deixariam seu filho exposto a 3 horas diárias de algo que comprovadamente aumenta em 3 vezes o risco de depressão? Gente do meio. Concorda com ele? Totalmente. Você está aumentando o risco. Você está jogando para o teu filho para uma situação que vai te deixar aliviado, mas você está trazendo prejuízo emocional para ele. Pode pontuar. A gente doutora. entende que assim que nós temos uma vida mais cansativa, né? Então assim é uma escala de problemas que vem, né, Sim. nos adultos, por exemplo, nos pais que então o ser humano está mais ansioso, o ser humano a gente está vivendo tempos difíceis, então assim há um desgaste dos pais. Então, assim, que terceiriza, porque é uma terceirização. Parece que os pais ficam sem força para resolver o assunto, doutor? Acho que fica sem força. Sem força, né? Tem o cansaço Sem pique. da vida, tem Emocional, tem a mental. própria, assim, os próprios pais também estão conectados, né? Então, assim, tem até um filme, né? Acho que vocês viram aquele filme da Netflix que fala sobre a internet. Os problemas da internet, eu esqueci agora o nome. Tem filme ou É um documentário? documentário, Tá. eu esqueci agora o nome, que trata a respeito disso, né? Então, assim, os pais também estão. Então, de fato, a gente sabe que educar, quem tem filho sabe que educar não é fácil, né? Então, tem aquela fase que a criança quer que a gente brinque. Então, é um grande alívio você poder terceirizar, e você terceirizar não é para uma pessoa, é para um aparelho. Né? Então a gente entende que há uma dificuldade, mas assim é importante que as pessoas tenham essa ideia, né, bem concebida do quanto que este trabalho que a gente não está tendo agora, depois vai vir muito pior, triplicado de problema mental, emocional, porque o isolamento, essa falta dessa conexão familiar, né, da brincadeira, tudo isso gera uma sensação de desconexão mesmo, da pessoa estar, da criança, do adolescente, estar em desamparo. É um desamparo. Né? Quando você dá um celular para uma criança, essa criança ela está desamparada do quê? Da sua companhia, do teu diálogo, contato, aquele bate-papo. do diálogo, da brincadeira, da musiquinha que a gente canta junto. E Elaine, tem um perigo grande aí, porque que diálogo seu filho, sua filha, pode estar desenvolvendo na internet? E aí entra o perigo. O perigo não está no celular, o perigo não está no tablet, o perigo está no conteúdo Os conteúdos acessado. Além de que, né? O conteúdo acessado, que é perigoso para a questão da formação
da saúde mental da criança. É o que ela está consumindo. Porque se você está fiscalizando, porque a gente defende isso, com a supervisão dos pais. Sempre com a supervisão, não é isso, pastor César? Sim. Sempre com a supervisão dos pais. Quando há uma supervisão dos pais, você tem um controle maior. Não quer dizer que alguma coisa não possa escapar, mas você tem um acompanhamento e você pode fazer alguma correção se for necessário. Mas pode continuar, doutora, acho que deu uma cortada em você. Não, era isso mesmo que eu estava falando, Ok. né? Assim, dessa importância desse contato, que não tem nada que substitua o contato humano, o contato com os pais, com os irmãos, o Sim. social, né? Então, assim, falando da igreja, por exemplo, a igreja pode propiciar também isso, né? E quando você propicia esse encontro, esse acesso da brincadeira, do estar junto, do compartilhar. Esse final de semana eu tive essa experiência, né? O meu Sim. filho de 14 anos esteve num acampamento. Então, e eu vejo ele é hiperconectado. Vai ficar bravo comigo que eu tô falando isso. Só não fala o nome dele. Não falo o nome. Ninguém sabe, ninguém conhece. Mas assim, foi um tempo que assim, e a gente dá graças a Deus. Ele meio que deixou um pouco de lado. Porque deixou. Legal. Né? Isso é muito legal. Né? Bacana, doutora, bacana. Gente, desculpa, pode falar. A gente precisa propiciar isso, né? Porque Claro. eles têm dificuldade com o tédio. Então, o que a gente, como pais, está propiciando para que eles saiam desse. Eu acho que é aí que os pais Esse estão tédio. errando, né? Porque você entregar o celular é muito, muito cômodo. Então, ao invés de sair para conversar, ir para algum lugar e tal, é a melhor coisa entregar o tablet ou um aparelho qualquer, ao invés de ter tempo Vai de... ficar quietinho ali no canto, você consegue resolver Porque esses o que a criança quer? Interação. A criança pede interação. Então, se entrega o celular, ela vai interagir. Seja com um joguinho, seja com qualquer coisa. Então, por que o pai ou a mãe não faz essa interação? Então, e outro detalhe que eu penso é quando que se devia presentear um filho com celular? Eu acho que isso é uma outra discussão também. É verdade. O psicólogo Jonathan Haidt, que eu acabei de citar, ele defende acima dos 13 anos. Ele defende. Sem querer fazer um combate à questão da internet, né? A gente sabe que a questão é o conteúdo. Havia uma pesquisa, e estava sem dúvida, se o problema maior seria para criança e para adolescente, se seria apenas o uso da tela. Não, mas não é tanta questão do uso da tela, porque as telas hoje elas têm a proteção da luz azul. Então, tanto faz de dia ou de noite, há uma proteção maior para os olhos, né? Mas a gente está falando aqui de conteúdo. E o conteúdo é perigoso. Porque a gente sabe, doutora Elaine, que na internet existem os aliciadores da criança e do adolescente. Eles usam uma estratégia que é chamada de grooming, em inglês, que é um apanhado de interações que eles treinam e trabalham para fazer um convencimento da criança na internet. É o grooming. Nós falamos sobre o cyberbullying e lá nós falamos sobre isso. Então, o grooming é um conjunto de apanhados que as pessoas mal intencionadas, os pedófilos, pessoas que querem ganhar atenção, trazendo maldade contra o seu filho na internet. Então, eles trabalham essa questão. Agora, eu trouxe alguns números aqui para a gente analisar. Bom, aí você fala, poxa, ansiedade em crianças e adolescentes. Bom, a gente sabe que com o advento da internet, houve uma piora, doutora Elaine. O que era para ser bom, por mau uso, ficou ruim. Eu ouvi um pediatra dizer o seguinte, quando se criou fogo, muita gente se queimou. Na verdade, até aprender a lidar com fogo, você se queimou. E agora com a internet, nós estamos nos queimando emocionalmente. Porque se nós não soubermos usar, vamos ter problema. Sérios problemas. Olha aqui os números que eu trouxe. Vamos falar um pouquinho dos perigos embutidos
para os adolescentes especificamente, mas também entre jovens. De 2011 a 2022, a taxa de suicídio, doutora Elaine, sei que você conhece os números, mas entre jovens no Brasil cresceu 6%, segundo o estudo da Fiocruz da Bahia. E o pior não é nem a questão do suicídio, é uma outra questão mais silenciosa, né, que são as notificações, o que é sabido pela saúde, as autolesões. É quando a criança, já numa idade quase que para a adolescência, e na adolescência começa a se ferir. São as autolesões não suicidas, a ALNS. Elas aumentaram, doutora Elaine, na faixa dos 10 aos 24 anos, em 29%. Percebe como ela perdeu para a questão do suicídio? Já é muito 6% para suicídio, mas a autolesão aumentou em 29%, que é quando o adolescente, a criança que não tem interação com a família, se fere para sentir bem. Então ele se marca nos pulsos, se marca nas coxas, são as autolesões, né? Esses são os números registrados do Ministério da Saúde. Então esses são números preocupantes que estão crescendo ano a ano no mundo totalmente, usando essa linguagem que é nossa, né? Tecnológico, que para eles não existe essa palavra, acho que é só para a gente mesmo, né, César? Então, a Fiocruz divulgou esse relatório, as notificações das autolesões aumentaram consistentemente em todas as regiões brasileiras. E os números de registros gerais de suicídio, explica a doutora Flávia Josi Alves, pesquisadora da Fiocruz e líder dessa investigação. Esses são os resultados Brasil. Bom, globalmente, doutora Elaine, os números de autolesão diminuíram, só que nas Américas aumentou. Apesar dessa redução de 36% de suicídios em escala global, as Américas estão no caminho inverso. Entre 2000 e 2019, o que é sabido, nas Américas, o aumento de casos de suicídio nas Américas, somando o Brasil e as demais nações, o aumento foi de 17%. E dentro desse número está incluso também o Brasil. Então, essas são as questões que a gente percebe que com todo o advento da internet, da interação, das informações, do advento das redes sociais, nós estamos vendo cada vez mais a criança solitária e o adolescente solitário. E eu queria usar os seus conselhos para que você falasse aos pais que estão nos assistindo, você com aquela câmera ali, são os pais, viu? Falar com eles ali o que eles devem adotar. Fique à vontade para fazer qualquer comentário que você quiser. Tá, eu queria só falar aproveitando esses seus dados, que na verdade eu ouvi falar aqui que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Sim. É que tem um nível de ansiedade maior do mundo. Do mundo e das Américas ainda é o pior. E que agora, em relação ao acesso à internet, em 2021, o Brasil foi campeão. Sim. Que coisa. Né? Então, assim, de fato, nós aqui estamos com um déficit bem grande, né, em relação a isso, e que precisa ser olhado com muito cuidado. Bom, em relação agora, o que eu preciso dizer? Em relação os pais aí, o que os pais podem fazer? Eles têm que investigar melhor o que está acontecendo com seus filhos, né? Precisa estar atentos, né? Acho que conhecer esse filho. A gente esquece, às vezes, que ali está crescendo uma criança que tem as suas necessidades, tem as suas vontades, tem os seus desejos, e existe uma necessidade grande também de você desenvolver
a inteligência emocional. Então, assim, existe a conexão, a inteligência como que virtual, sei lá como a gente pode dizer, é importante para o desenvolvimento, né? Porque vai se tornar um adulto conectado, esperto, é extremamente importante. Mas a inteligência emocional, que é o acesso aos sentimentos, a como que a criança sente, ao contato dela com outras crianças e mesmo com os pais, do entendimento como ela funciona, porque cada criança funciona de um jeito. Sim. Criança e adolescente, né? Assim, é importante assim dizer, separar até em relação à criança e adolescente. A criança, quando criança, ainda nós estamos em ganho, porque a criança ela pode ainda ser moldada. Né? Uma criança, ela é muito mais acessível a você dizer um não, a você colocar um limite. Quando entra na adolescência, ali na pré-adolescência, tudo fica mais complicado, porque esse adolescente ele vai buscar os seus referenciais fora. Então, são os amigos. E os amigos, quando entra em contato com outras famílias, com outros amigos da escola, enfim, de outros... Sim. Aí é um desafio muito maior para você reconectar com aquele adolescente. Então, qual é o meu conselho? Que desde criança os pais estejam próximos desses filhos, converse com esses filhos, tenha contato, tenha qualidade de contato, né, de brincadeira, de estar junto, de sair, de ir no cinema, de discutir assuntos, de pensar. Falar sobre a vida, né? De falar sobre a vida, contar suas próprias histórias, né? Porque assim, isso também gera dopamina. É a ocitocina, que é essa coisa do contato. Você troca do smartphone e do tablet para o contato. Isso, que é contar histórias legais, que é o beijo, o abraço, né? Trazer coisas. Como foi seu dia? Como foi a escola? Me conta. Isso é hábito, né? Que se gera. Então, e nós, como pais, nós somos modelos. Não adianta. Então, você deu um exemplo aí dessa família que os pais deram o celular para a criança e ficaram sem conversar. Sem conversar. Né? Durante hora. Mais de 45 minutos ali. Sem conversar. Sem interação. Então, assim, este é um hábito que se vai criando. Então, como que nós vamos mudar as realidades se dentro da própria casa não se muda? Né? Então, assim, aí nós estamos falando por exemplo, da própria religião. Né? Então, assim, o acesso a histórias, né, bíblicas, a discutir coisas importantes, né, que gerem uma espiritualidade mais saudável na criança. Então, tudo isso você vai desenvolver nela outros tipos de transmissores, né, de hormônios que também são importantes. E isso não adianta, vem de criança, porque quando chega na adolescência, tudo é mais complicado. Você fazer esse acesso lá na frente, você vai ter muito mais trabalho. Então, eu acho que é o contato desde sempre, desde 0 ano. Né? Então, se todos os pais tivessem esse hábito, né, essa conduta, quantas crianças não seriam mais saudáveis? Hoje estariam com mais disposição para ter outros interesses, não ficar só nessa questão da internet, né, de celular, da hiperconexão. Né? Porque se eu estou hiperconectado, é porque eu não tenho outros interesses. Não tem outros interesses. É porque não existe, né? Não é oferecida uma interação com você. Isso. Então, por exemplo, você aprender um instrumento musical ou um esporte. Tem criança que gosta de instrumento musical, crianças gostam de esportes. Então, assim, estimular outras coisas. E também estimular ao nada, ao ficar quieto. Porque assim, a gente não sabe mais ficar quieto. A gente não sabe ficar no silêncio. Não. Né? Verdade. A gente não sabe mais. Então, assim, ouvir uma música, pode ser ouvir uma música, pode ser ler um livro. Sair junto, vamos ali. Isso. Né? Então, legal. Assim, nós mesmos adultos, a gente está com dificuldade de estar no silêncio, né? A gente precisa sempre de alguma coisa. E isso adoece. Essa ocupação. E isso causa ansiedade, né? E da depressão, o que vem aí é essa falta do contato, esse isolamento, né? Porque aí eu fico fazendo uma autoavaliação negativa.
né? Então, assim, eu não sou legal, eu não sei me relacionar, o outro é muito difícil acessar o outro, eu posso ser rejeitado. Então, todas essas questões faz com que o adolescente, principalmente, se isole. E aí vem a depressão, né? Então, o mundo virtual é muito mais interessante. Que leva à autolesão também. Que também leva, com certeza, porque assim, a angústia é tão grande. Sim, que leva à autolesão. Que ela lesionar... O pessoal fala automutilação, mas a mutilação é diferente da autolesão. A autolesão, ela não é suicida. Machucar, né? E a mutilação, ela pode ter uma leve ideação suicida, então pode levar para esse caminho também. Na verdade, assim, as duas coisas são delicadas. São Quando chega num ponto desse, perigosas, né, são extremamente perigosas, né? Porque a angústia de um adolescente, um pré-adolescente, geralmente que acontece, né? Tá maior do que a sua própria emoção da conta, né? Sim. E às vezes sozinho. Às vezes muitas vezes os pais não conseguem nem acessar, não conseguem nem perceber que isso está acontecendo. Né? Sim. Pastor César, eu não sei se você tem essa percepção, mas às vezes como pastor na igreja, lá no culto, no nosso ambiente, o pastor, quando ele está no púlpito pregando, ou ali sentado, a gente tem uma visão geral da igreja, né? A gente percebe o clima espiritual da igreja, a gente percebe o ambiente, percebe as pessoas. É a nossa missão, é o nosso dom, né? E a gente se aguça com o tempo o nosso dom para ter essa percepção. Mas eu consigo perceber nitidamente, doutora Elaine, pastor César, no ambiente de culto, um adolescente ouvindo a palavra, desconectado do celular, a aflição. Eu consigo sentir. Eu consigo sentir o tédio dela, quando a gente está pregando, mesmo sendo uma mensagem que tem uma linguagem que é para pegar todos os níveis de idade, você consegue perceber a desconexão. De tão viciados que eles estão. Você consegue perceber que ainda há uma esperança, mas você consegue perceber a desconexão. Você já teve essa impressão? Te ouvindo aqui, eu vi isso aqui nesse momento. Realmente, eu não tinha me atinado a esse ponto. E até tem uma outra coisa também para acrescentar, que eu também consigo perceber aqueles que não têm conexão com o aparelho. Como a qualidade da entrega deles no culto é diferente. A nível de quebrantamento, a nível de sensibilidade espiritual. Porque Sim. a pessoa está ali ouvindo a palavra. Hoje a questão da concentração é uma coisa muito delicada, porque essa dinâmica da vida, as mensagens precisam ser aceleradas, até vídeo acelerado, porque as pessoas têm muita pressa. Eu não sei para chegar onde, né? Eu sou treinado para fazer vídeos para o Instagram de no máximo até 1 minuto. É isso aí. Minha diretora fala, pastor, até 1 minutinho, porque o pessoal as pessoas não tem tempo de ver coisa longa. As pessoas, elas ficam desesperadas no farol vermelho, não pela pressa de chegar, mas pela incapacidade de lidar com a pausa, né? Exatamente. Então, assim, é nítido a diferença também, pastor, daqueles que não têm conexão. É uma outra realidade, realmente. Totalmente. Durante o culto. E uma coisa, né, que eu sei que é muito complicada hoje, mas quando nós tivemos o Asaf e o Isaac, eles têm 1 ano e 9 meses de diferença. Na gravidez dos dois, e isso você pode fazer na sua casa também, né? Você que está vivendo, de repente, o início ali da gravidez, enfim. Nós orávamos pela barriguinha da mãe. Nós conversávamos Sim. com o bebê lá no ventre da mãe. A gente já, quando sabia do sexo, de repente já citava o nome, cantávamos desde a gravidez. Os dois, a gente trabalhou assim o tempo todo, depois de recém-nascido, cantando, orando com eles o tempo todo, aprendendo a falar, ensinando canções ou versículos bíblicos, depois aprendendo a orar. Toda noite, eu orando com eles, enfim, essa troca, essa interação, até a adolescência, onde a gente foi distanciando no sentido de orem que eu te acompanho aqui ouvindo.
para ver a evolução. Então, assim, isso é praticamente impossível, né? Eu lembro de uma propaganda de alguns anos atrás que o pessoal estava num apartamento e aí entrou um passarinho e eles ficaram desesperados, né? O que que é isso, né? Que não sabiam que era um passarinho. Meu Deus. A ideia é que vai chegar um momento que a gente não vai reconhecer mais a natureza. Tamanha conexão que acaba desumanizando o indivíduo, né? Então, assim, é importante essa interação, né? Eu queria perguntar até para a doutora Elaine essa coisa do desenvolvimento da criança, o que a criança precisa. Eu falo a nível da interação dos pais, o que é necessário para a qualidade do desenvolvimento psicológico, motor, ou cognitivo dessa criança, enfim. Então, a gente sabe que uma criança ela não sobrevive se você pega um bebê, né, sem o contato físico ele não sobrevive, né? Então assim, o contato físico, o colo, a conversa, então assim, é extremamente importante. Então, eu acho que isso, né, o contato, abraço, beijo, colo, ajuda, assim, eu acho que uma das coisas que são importantíssimas que as pessoas não têm noção é nomear sentimentos, né? O que você está sentindo? Olha, eu sei que você está chateado, eu sei que você está triste, né? Isso é tristeza, isso é raiva, vai passar. Então, assim, é ensinar a criança a se autorregular, né? Então, assim, a lidar, por exemplo, você tira um celular. Ó, eu estou tirando o celular seu. Por quê? Porque você precisa aprender a fazer outras coisas. Vamos fazer junto? Né? Vamos estar juntos, vamos brincar de tal coisa, vamos montar um quebra-cabeça aqui junto. Então você vai gerando. E a criança segue você, né? Segue. Então, por isso que eu estou falando, a criança é muito mais fácil, né? Vamos fazer junto. Isso é extremamente importante. E a criança vai se tornar uma criança mais saudável. Por quê? Porque ela aprendeu. A gente é emburrecedor a gente fazer só uma coisa. Uhum. A gente precisa ter várias coisas. E uma coisa que você falou, né, do passarinho, né? O contato com a natureza também é uma das coisas mais reguladoras do nosso sistema nervoso, emocional. Né? Então a gente precisa do contato com a natureza, com os bichos, com árvore, com o verde. Então, assim, isso é saúde também. E nas grandes cidades houve uma limitação, porque Isso. os filhos chegam da escola São filhos e ficam do quarto. dentro do apartamento, da Certo. casa, São fechados, filhos do não quarto. tem interação com a Isso. vida fora de casa. Por isso que há uma ansiedade. Se você pegar uma criança do rural, né, do meio rural, e uma criança da cidade, Meu Deus. é totalmente diferente, né? Você pega uma criança, ela é uma criança muito mais esperta, muito mais saudável, né? Ela tem uma comunicação muito melhor. Por quê? Porque ela foi o que Deus fez, né? O ser humano na sua natureza. Então nós estamos indo para o meio artificial. É artificial. Né? A gente está vivendo, né, a inteligência artificial, o tempo da conexão virtual, do que não é palpável. Então a gente precisa mesclar, que como você falou, é importante, super importante. A internet nos ajuda, nos auxilia, nos capacita 1000 vezes, mas assim, o meu conselho, equilibrar. Sempre na vida é o equilíbrio, né? Então a gente ter contato com isso e também ter o tempo para as outras coisas, né? E a gente teve a experiência recente da pandemia, né? Que mostrou para nós todos, para o mundo, o quanto a interação é saudável, né? O quanto a gente precisa de interagir. A gente ficou trancado, interagindo virtualmente, o negócio... Graças a Deus que tinha pelo menos isso, sim. Mas o mundo sentiu que a interação, o contato realmente é algo realmente imprescindível para a nossa saúde, né? E você sabe que algumas pessoas desenvolveram a tal da síndrome da gaiola, né? Que é, depois da pandemia, que é, assim, ficaram as pessoas que tinham já uma predisposição, né? Essa ansiedade, essa fobia social, a ficarem potencializou. Potencializou. Elas estavam com medo
Uhum. Até por causa De- das doenças. A gente tem de ainda, sair, não tem? de sair novamente. A gente fala assim, ó, tô gripado, né? O pastor Uhum. falou assim, eu confesso, Já. a primeira coisa que me vem, será que é alguma coisa? A gente tá, será que eu vou pegar? Pegou aquela neura Sim, do que a gente foi induzido exatamente, desse, né? E aí por um exagero. limita mesmo, né? Sim. O Sim. contato com as pessoas, tal. Então, Eu quero emprestar a palavra que o pastor César usou, muito boa, interação. O Jonathan Haidt, que é o psicólogo aí que está em evidência nos Estados Unidos, ele diz o seguinte, gente, a rede social, até um certo período, 2010, 2011, ela era mais passiva. Você postava fotos, via fotos de outras pessoas, falava de eventos e situações. Hoje as redes sociais elas se tornaram muito mais comerciais. E aquela interação que você tinha com as pessoas, você tem com a rede hoje. Então é assim, você viu a foto? Vi. Curtiu? Não. Ah, mas você não curtiu? Você não deu um coração? Você não deu um like? Então a rede social, eu não estou metendo pau, tá bom? Eu tenho rede social. Mas assim, parece que se você não der o coraçãozinho, se você não der o like, eu não fizer um comentário, que você não viu. É verdade. E quando você não viu, porque sabe que você não viu ou você não falou nada, não gostou. exatamente. Se logo vai se pensar condicionamento, assim. né? Então essa questão, ele critica isso, porque a rede social, aquela interação que é para ter entre as pessoas, a rede social captou isso aí na essência e colocou lá. Então é assim, a gente fala isso, né? Assista, curta e compartilhe. Parece que você não fizer isso, não está 100%. Claro que tem a questão do engajamento e tudo mais. Mas assim, nós estamos sendo condicionados cada vez mais, mentalmente, a ficarmos dependentes de coisas que estão nos envenenando nossos relacionamentos. E aí, pastor, imagine um adolescente. Puxa o seu microfone Um e adolescente. pode descer a linha, doutora Elaine. Um adolescente que não tem essa capacidade de Não se tem. autorregular, de Sim. ter o limite das coisas, que quando ele posta uma coisa lá Sim. dele, ele não recebe os likes. Então, assim, para ele Fica triste. assim, é uma rejeição. É pesado, Rejeição. É pesado. Né? Então, assim, isso vai gerando nele, é como se fosse o autorretrato de quem ele é. Tipo, não tô bem. Eu não estou bem, eu não sou bom, eu não sou legal. Então, aí vem outros problemas, porque ele não tem. Se o adulto já tem dificuldade, né, de receber essa rejeição, vamos dizer, né? Imagina um adolescente, né? É pesado. Ele se sente rejeitado e ele se desestrutura ali. Aí pode vir a depressão. Aí tem a coisa do cyberbullying, né? Também, às vezes, da exposição ali da criança, do adolescente e aquilo, e ele não dá conta daquilo e se tornar um grande problema O também. cyberbullying, ele é um fator altamente destruidor da vida emocional e pode levar até a morte física da pessoa, como Sim. o caso que a gente trouxe aqui da adolescente canadense que morreu em 2000 e... tá lá no meu podcast sobre cyberbullying. Acho que foi 2009, 2010, por aí. Amanda Todd, que cometeu suicídio aos 13 anos. Por conta do cyberbullying. E nós estamos falando de 2009. Nós estamos em 2024. Imagina. Mas pode concluir. E quantos casos, Sim. né, que não é sabido, Que não são sabidos. né? Então, assim, isso é uma questão muito, muito delicada, porque há um condicionamento mesmo, né, da autoestima da pessoa com os likes que se recebe, né? E o adolescente não tem essa capacidade de lidar, a maioria deles. Não Né? tem. Então é preciso uma regulação. Pastor César, a questão pastoral que entra aqui para nós é aquela questão que eu sempre abordo. É responsabilidade do pai e da mãe ensinar a criança. Pais e mães que se omitem vão pagar um preço alto ou não? Comente aí. Com certeza. E assim, né? Quando nós falamos de esse excesso de conectividade e essa demanda toda de dependência emocional, praticamente,
de exposição, de rede social e de estar conectado, nós estamos tangenciando problemas psicológicos, que com certeza terão desdobramentos, né, de Que eu falei, autoafirmação. transtornos mentais. Exatamente. Então, eu não saberia dizer, porque aí é a praia de vocês, quais são os desdobramentos psicológicos, sociais, para essa criança no seu desenvolvimento. Mas eu posso dizer que, espiritualmente, isso também tem desdobramentos. E uma coisa importante é que hoje as redes sociais, o senhor falou agora há pouco, né? Na origem ali das redes sociais, não tinha uma coisa chamada algoritmo, né? Talvez tivesse, mas não com a engenharia que se tem hoje. Então, se você acessa coisas do seu interesse, eles já têm o seu perfil para entregar só o que você quer. E não entregam só o que o indivíduo está pesquisando, como também vem de tabela outras coisas, né? Porque não tem uma regulação. Não há filtro. Não tem filtro, né? A palavra é filtro, né? Melhor. Justamente isso. Então, tá lá a criança, é muito perigoso. Eu acho que a sua consideração, ela matou realmente. Você não daria cigarro, bebida ou coisa desse tipo para uma criança. E dá um celular, que é uma arma, dependendo da situação, perigosíssima contra a própria criança. Então, eu digo para os pais, é dever dos pais cuidar da alma dos filhos. Eu entendo, né? Eu falo para a igreja às vezes, aqui nós estamos em dezenas de pessoas e nós conhecemos assim como a gente está se vendo, mas a maneira espiritual de enxergar isso aqui, na verdade nós somos espíritos, né? Nós não somos um corpo que tem uma alma, nós somos uma alma que tem um corpo. Então, essa realidade que a gente está enfrentando, de crianças que são almas, que terão eternidade, e que os pais têm realmente um compromisso, uma missão Alta responsabilidade. altíssima de cuidar Sim. desse patrimônio maravilhoso que Deus nos concedeu, que são os filhos, né? Que são a herança do Senhor. Eu acredito que é dever dos pais cuidar da alma das crianças, dos corações das crianças, ouvir o coração das crianças. A doutora Elaine falou de ensinar, dar nome aos sentimentos, é muito importante, achei muito legal isso, porque a criança não tem essa condição, né, Não tem, é de verdade. ler isso. Então é muito importante isso. Doutora Elaine, vamos aqui aos primeiros movimentos para a gente fechar o nosso programa, falando sobre os conselhos finais práticos para os pais entenderem, doutora Elaine. Linguagem bem simples, para que eles entendam o recado que a gente está dando. É uma tábua de salvação, uma esperança. O programa está tentando oferecer esperança e orientação para esses pais que já convivem com a dificuldade ou estão começando e precisam ter um norte, um caminho para seguir. Queria os seus comentários. Eu acho que eu vou trazer algumas dicas aqui, né, de atuações mesmo que a gente pode fazer Bacana, no dia a doutora. dia para poder ajudar nisso. Eu acho que vai servir não só para as crianças e os adolescentes, mas para os próprios pais, né, que é Com importante para certeza. nós, né, para nós, para todos nós, né. Então, assim, que é trabalhar a abstinência, né. O que é abstinência? É o tempo que a gente fica sem o celular, né, que vai causar um desconforto, vamos dizer que vai causar um desconforto em todos nós, Sim. né? Quando a gente pensa em tirar, em ficar um tempo sem o celular, isso Sim. causa um desconforto porque nós estamos acostumados. Então, assim, por exemplo, não usar durante as refeições, não colocar, né? Existem pessoas que em festas... Aqui do lado do prato. Tipo assim. Então, assim, não A levar. não Então, ser assim, que seja... tem que ter um limite, né? Claro, Tentar colocar, olha, claro. não vamos levar o celular na hora da refeição. Refeição é sagrado, é o tempo da família, né? Do acesso, do contato, do conversado, do contar as coisas. Contar as coisas como foi o dia, você conta a sua, o adulto tem que começar, olha, hoje foi assim, tal, e aí estimula, porque o teu exemplo vai ser o norteador dessa criança para a vida inteira, né? Silenciar as notificações,
né? Então, isso já é para os adolescentes, né? Porque uma criança não sabe fazer isso. Então, assim, silenciar as notificações, não ter notificações ali, não ter aquele barulhinho. Definir horas determinadas para consultar o celular, né? Então, assim, olha, isso eu estou falando do WhatsApp, do Instagram, sei lá, desses acessos mais assim, né? Então, olha, eu vou olhar de tal hora a tal hora, né? Eu vou olhar no final do dia, no início do dia, no meio do dia, no final do dia, determinar um tempo, né? Nunca olhar o celular durante as conversas, né? Eu acho que é importante. Então, assim, Tá aqui assim, né? tipo assim, nós estamos conversando e aí eu Olha aqui, peça eu um pouquinho, lembro, vou dar uma olhadinha aqui e tal. para ver, É. né? Porque a gente tem aquela coisa do controle, né? Eu estava até comentando assim, olha, eu tô sem o celular aqui na mesa, mas aí a gente fica lembrando dos filhos. E se acontecer alguma coisa? Eu só tô aqui para ver o horário, tá? Ah, Ó, sim. Só para ver o horário, que toda hora eu clico para ver o horário. Sim. Então, assim, isso acontece, a gente tem já, né? E aí é uma grande ilusão, porque quando não tinha celular, como que a gente estava sabendo das tempo coisas? maravilhoso. Né? As pessoas não usavam orelhão, Sim. né? O telefone, procurava o telefone no lugar onde a gente estava. Então, assim, sempre tem um jeito, né? Então, assim, tentar redefinir isso, né? Não usar como despertador o celular, acho que é importante. Quando for carregar fora do quarto, né? Deixar fora do quarto. E sair na rua sem o celular, porque até por uma questão de risco, né? Tentar sair o máximo possível sem o celular. Então, são condicionamentos que a gente vai fazendo para Que quase ninguém faz. Para que quase ninguém faz. Olha que engraçado. Eu estava nesse mesmo shopping que eu estava, terminei de tomar o café e fomos para o estacionamento. Aí eu esqueci de alguma coisa no carro, mas antes eu tinha que buscar para entregar para a pastora. Aí quando eu vinha voltando, a gente estava me esperando lá embaixo, e eu vinha descendo e uma senhora vinha com o celular e olhando fixamente no celular, só que ela veio para a escada rolante que estava descendo. Veio, mas veio com tudo assim, e eu estava chegando no final, aí eu vi que ela ia pisar na escada que eu estava subindo. Eu estava descendo e ela queria subir pela que eu estava descendo. Tá. E a outra estava do lado. Eu falei, senhora, é a outra. Ai, que susto. Ela ia entrar na escada ao contrário, né? Ia se machucar, ia ter um... senhora, é a outra. Aí, eu estava distraída. Estava aqui, ó, no celular. Uma pessoa adulta, A gente né? não sabe esperar, né? Exatamente. É por aí. A gente não sabe esperar. Mais dicas, Elaine? Eu acho que são essas, né? Okay. E aí, acho que é importante, assim, nós estávamos falando que tem casos mais graves, né? Tem casos graves. A gente ouviu falar esses dias na televisão, né? De dois adolescentes que mataram pai e mãe. Sim. Porque ficaram sem acesso ao celular, não foi? Sim, foi aqui em São Paulo. Né? Foram dois casos, um seguido Teve um, do acho que outro. no Nordeste e outro aqui em São Paulo. Acho que foi no Rio, não sei se... Enfim, foram dois casos em seguida. Então, assim, existem casos que são mais graves, né? Então, qual é o meu conselho? Você entender qual é o limite, se você não der conta dessa situação, existem profissionais já preparados para poder atuar, né, nesse problema, trazendo uma solução que é a longo prazo, porque qualquer vício é bem difícil de ser trabalhado. Tem um tempo de reação. É bem difícil de ser trabalhado, mas assim, se você entende que passou dos limites e você não dá conta, tanto para a própria pessoa que tá ouvindo, né, como para os seus filhos, que seja, né, de buscar uma ajuda profissional. Às vezes precisa um tratamento de choque. Às vezes precisa. Dentro de casa. Porque a gente não quer acreditar, né, que pode se tornar um vício real. Mas não, isso a gente controla. Às vezes é necessário ir para o profissional, mas é lamentável, pastor César. Lamentável. Chegar ao nível de você pegar uma criança e um adolescente e ter que levar ele para um profissional com uma coisa que você poderia ter tido um regramento, um cuidado e ter resolvido dentro de casa. Então, assim, a omissão dos pais é absurdamente alta. Absurdamente alta. Pastor César, conclusões aí na visão bíblica pastoral para os pais que estão nos assistindo sobre essa questão. Eu diria, né, que aquela história, né, a pessoa diz assim,
Eu não sou viciado em cigarro, de repente. Né? Eu não sou viciado em cigarro. Eu fumo 2, 3 cigarros por dia. Eu não, tá, pessoal? Vai fazer um corte aí, eu falo, o pastor fuma 2, 3 cigarros por dia. Ô, Kevin, depois tem que cortar essa parte, Sim. tá? Aí veja, Corta não, Kevin, pode o deixar. indivíduo fala, não é viciado, mas tenta parar. Você só vai ter noção o quanto é dependente quando Sim. você tenta parar. É. Tenta seguir esses exemplos aqui, essas sugestões que a doutora Elaine deu, como teste, para você ver se você consegue ir para a mesa sem o celular. Né? Colocar o celular para carregar longe de você. Então, são pequenas dicas, mas que vai fazer como diria a minha pastora Gislaine, um regaço Não, na, e serve na de, mente e serve de da teste, pessoa. pastor César, É um porque teste. se nós adultos, eu já passei de 50, você também, eu não sei, Elaine, né? Também. E mulher não pode falar a idade. A gente já tem essa dependência, imagine a criança e o adolescente. Eu coloco para carregar. Se Longe. nós causa um efeito Não fica no quarto, em hipótese nenhuma, longe. E agora, para despertar, eu uso ele porque, dependendo do atendimento da dona Nilza, eu preciso de despertador. Mas eu acordo sempre antes. Mas o ponto aqui é que essas sugestões, se você fizer o teste, você vai ver que talvez é difícil. o problema é mais grave do que você supunha. E para os pais, é um corte na carne, né? É a doutrina de Jesus. Jesus disse numa direção, e eu vou tomar emprestado o exemplo de Jesus. Se os teus olhos te fazem pecar, arranque-os. Se são as mãos, corte-as. Ou seja, tem vícios que tem que cortar na carne. E aí você vai comprar uma briga, vai ter tensão, vai ter estresse, mas é melhor tudo isso e você conseguir resgatar o teu filho ou cuidar da saúde mental dele e, consequentemente, espiritual também, do que depois ter outros desdobramentos que talvez você nem chegue a ter conhecimento, porque eles conseguem driblar os pais e vai saber muito mais tarde em condições críticas, né? Sim. Doutora Elaine, movimentos finais. Eu acho que é isso, não terceirizar, né? Não terceirizar afeto, contato, disposição, ter colocar essa importância, né, de estar com o outro, estar de verdade, né, com o filho, com as pessoas, ser o exemplo, né, ser o exemplo, acho que é muito importante, né, do agir diálogo. De forma que você mostre como tem que ser feito. Como coerência, né? Ser feita, coerência, exatamente. Ok. E limite, né? Porque às vezes, eu estava aqui pensando, às vezes a criança se torna o dono da casa, né? Existe muito isso, né? E muito, assim, hoje a criança virou o rei, o dono da casa. Verdade. É o reizinho. Isso acontece bastante. Então, os pais já não têm domínio sobre aquilo. E aí a coisa fica muito mais complicada, né? Ok. Então, assim, ter essa hierarquia, né? Sim. Os pais, em primeiro lugar, é eles que definem, é eles que mandam, né? Na família. Isso dá segurança, isso é importante. E a palavra de Deus traz para nós os conselhos. Então tá aí, gente. Geração hiperconectada. Nós trouxemos aqui algumas questões que podem trazer esperança para a sua situação. Talvez você está vivendo uma situação caótica dentro da sua casa. Então, faça mudanças. Faça atualizações. Dialogue com o seu filho, com a sua filha. Não deixe muito tempo de conexão sem supervisão. Regule o tempo de conexão. Faça com que a sua casa seja um ambiente de paz. Não dê uma tela e isole o seu filho no quarto. Eu costumo dizer, se tem computador no quarto, tira do quarto e leva para a sala. Sou mais radical nessa questão. Eu acho que todo mundo precisa estar vendo. Está estudando? Ok, se está estudando não tem problema nenhum, fica aqui na sala. Porque a gente não sabe que conteúdos, que envenenamentos podem estar por trás das conexões, das amizades. A gente sabe, por exemplo, que muito da autolesão não suicida, ela é induzida por pessoas mal intencionadas na internet. Por coleguinhas que copiam colegas também.
eu tenho ciência de casos, doutora Elaine, de pacientes que eu atendo, que a filha ou o filho aprendeu a autolesão porque copiou uma coleguinha. Então, vejam os perigos, e não foi no pessoal, foi na internet. Então, assim, a internet não é má em si, mas o uso que se faz dela, que nós fazemos dela. Então, vamos aproveitar, gente, toda essa carga de tecnologia maravilhosa que está para nós nesses últimos anos, nos últimos 5 anos para cá. A internet está numa velocidade de crescimento, de interação, de melhorias para a nossa vida maravilhosas. Né? Maravilhosas. Eu lembro do tempo que você tinha que pegar um guia. Eu nunca soube usar isso. Para você se guiar na cidade. Você tinha que ver um mapa onde você ia, fazer um traçado. Era um livro, era um guia. Hoje não. Você tem o interativo aqui do aplicativo Waze, Google Maps e outros tantos aí. E você não precisa... Você clicou ali e sai. Gente, vamos usar isso que é bom, com sabedoria, com inteligência, e vamos preservar nossa família com saúde. Saúde espiritual, saúde física e o mais importante, né, doutora Elaine? Saúde mental. O podcast chegou ao final, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Pastor César, muito obrigado por estar conosco abrilhantando esse programa. Dá o alô final para os Gratidão a minha, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Ok. Doutora Elaine? Também muito grata, espero ter ajudado, né, e auxiliado que cada um reflita, né, que a gente saia daqui, né, todos nós mais reflexivos. Sim. Muito obrigado. Internauta querido, Deus te abençoe, que você possa assistir o nosso programa e, claro, dar o seu like, se você quiser deixar seu comentário, né? Mais importante é que você compartilhe esse episódio para ajudar pessoas que talvez precisam ouvir conselhos como esse, que às vezes na correria da vida não tem tempo nem para assistir TV. Tá bom? Então tá aqui essa interação gostosa e abençoada. É o Café com Deus, o seu podcast, o nosso, o meu, de teologia e vida cristã. Deus abençoe sua vida e até o próximo programa. Um abraço.